A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, boa tarde, ou boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, é a palavra de Deus, pregada com muito carinho, com muito amor para o povo de Deus. Amém? Hoje é dia 1º de junho de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos da palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos falar hoje sobre duas coisas. A tirada do povo do Egito e tratado no deserto para passar o Jordão. Vamos falar sobre a igreja, sair do Egito e o tempo que nós vivemos aqui, estamos no deserto, se preparando para passar o Jordão, para entrar na terra prometida no final da vida. Vamos ver como acontece. Gênesis 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Nunca mais os tornará a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, esta é a tua palavra, meu Pai querido, que o Espírito Santo coloca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, a palavra pura e sincera, para a glória do nome de Jesus. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos adentrar num mistério que é a palavra de Deus e vamos falar com a igreja. Amados, assim como o povo de Deus foi tirado do Egito, é um espelho de como a igreja, nós, o crente, foi tirado do Egito. Nós estávamos no Egito sob o domínio do inimigo das nossas almas. Um dia aceitamos Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos tirou do pecado, do mundo, do lamaçal que nós estávamos. Foi Ele quem tirou, não foi nós quem saímos. Então como Ele teve cuidado com o povo de Israel, ao tirar do exílio, Ele levou até o Mar Vermelho por voltas, dando volta para que eles não deparassem com guerra e voltassem para trás. O homem, como aceita Jesus ou a mulher, normalmente recebe uma família, irmãos que abraça, que vão visitar, que ora, que ajuda durante um tempo, para que não faltando nada para eles, ou não vendo a luta, o inimigo acelerado sobre eles, ele sai e volta para trás. Então Deus coloca irmãos e irmãs, jovens, pastores, obreiros, segurando ele nos braços, levando de um lado para o outro, ajudando em oração, em conselho, em palavra e amando mais do que a ele mesmo. Aí ele vai se amadurecendo e Deus leva de um lado para o outro, dá uma bênção, dá uma outra, até ele chegar na beira do Mar Vermelho. E não é o homem quem atravessa o mar, é Deus quem seca o mar. Deus tira a luta da frente para passar. Aí o homem passa em terra seca. Assim é a igreja. Agora pode passar o Mar Vermelho, Deus fecha o mar para que o inimigo não entre na água, e se entrar, morrerá. Está entendendo? Mas agora vamos entrar no deserto. Agora é a preparação
para atravessarmos o Rio Jordão. Nesse deserto tem murmurações, tem contenda, tem pecado, tem fornicação, tem adultério, tem feitiçaria, tem adoração a ídolos, tem muito pecado. Mas só que para atravessar o Mar Vermelho, atravessa com os pecados. Mas entrar no deserto, entra com os pecados. Mas para sair do deserto e atravessar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, tem que deixar a bagagem. Vai morrer muitas pessoas. Assim foi com a nação de Israel, assim é com a igreja. Quantos que começaram fervorosos, pastoreando, ensinando, profetizando, e no meio do caminho, no deserto, ele pecou, cresceu os olhos na riqueza, na posição. Quantos homens que quando era membro, era diácono, era cooperador, era homem de Deus. Quando tornou-se pastor e ganhador de alma. Mas aí ele subiu, ele chegou a ser presidente de campo, agora ele comprou carro, comprou avião. Ele esqueceu da humildade, da onde ele saiu do Egito, que foi passar, abriu o Mar Vermelho para ele passar. Quantas pessoas ajudaram, agora ele está no deserto. Lembra-se, sair do mundo e aceitar Jesus, todos quanto aceitar Jesus Cristo abraça. E atravessa os momentos mais difíceis até entrar no Egito, no deserto. Agora ali Deus vai dar pão, vai dar água, vai dar graça e vai prová-lo. Aqueles que pecam morrerão. Dos homens que saíram da nação de Israel, só dois, ao sair do Mar Vermelho e entrar na terra, primeira viagem que fizeram a conhecer a terra que Deus prometeu, só dois ficou livre. Do sair do Egito, só dois homens entraram. Os outros todos pecaram no deserto. E todos morreram. Só entraram na terra prometida os que nasceram no deserto. Filho de crente nasceu no deserto. Não saiu do Egito. Do Egito saiu os seus pais. Quando nós aceitamos Jesus, saímos do Egito. Os nossos filhos nasceram no deserto. Aqueles que nasceram no deserto têm que aceitar a Jesus. Como o povo de Israel teve que ser circuncidado para entrar na terra prometida. Amados e queridos irmãos, no deserto, Deus trabalha em ambas as partes. No amor, colocando o amor nos corações, dizendo quem ama o seu semelhante como a si mesmo. Lá no deserto vai faltar água. Lá no deserto vai faltar pão. Ou não vai? O povo vai murmurar, querendo comer os pepinos que tinha lá no Egito. Quantas vezes você está na igreja e tem desejo de voltar atrás no tempo que você era do carnaval, era da bebida, da briga, nas amizades, em tudo. Lembra disso? Então esses pessoas pecaram contra Deus. Por isso Deus foi tirando. Para nós atravessarmos o Mar Vermelho, nós temos que santificar as nossas vidas. Para santificar as nossas vidas, nós temos que buscar a misericórdia do Senhor.
para nós ter uma vida de santidade, nós temos que buscar a graça do Senhor. Porque o Senhor é santo. Nós temos que pôr na nossa mente: se eu estiver em adultério, em fornicação, em mentira, avareza, eu não posso atravessar o Rio Jordão, porque Deus não vai secar, abrir o Rio Jordão. Eu tenho que entrar nesse rio. Depois que eu entrar, eu tenho que ter uma vida de santidade, para que o rio abre para mim entrar. Quando saiu do Egito, Deus abriu o mar, o povo passou na terra seca. No Rio Jordão tem que passar. Nós estamos no deserto quando aceitamos Jesus. Eu estou no deserto há 41 anos. Desde que eu me batizei. Entrei no deserto até atravessar o Mar Vermelho. Deus me transportou sem eu sentir nada do jeito que eu estava. Aí no deserto ele me colocou para purificar. Para mim sair do deserto, eu tenho que atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Para mim atravessar o Rio Jordão, eu tenho que ter uma consciência pura. Reconhecer que eu sou pó, sou cinza, sou pecador, mas fazer a vontade de Deus. Colocar minha vida na presença do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, costume, usos, não salva. Quem salva é Cristo. Mas Deus tem em Cristo Jesus uma plataforma de mandamentos para o homem e para a mulher. Eu pergunto para você qual era a cor do esmalte ou do batom e qual o corte do cabelo que tinha na roupa ou no corpo da mãe de Jesus Cristo. Pronto. Eu pergunto para você qual era a marca do corpo de Jesus Cristo que chamaria a atenção com as suas vestes. A pureza dele tem que estar em mim. Não é que se eu quiser, é se eu quiser entrar, atravessar o Rio Jordão, eu tenho que renunciar à minha razão. Você tem que renunciar à sua razão, aquilo que você acha que não é pecado. Tem que perguntar para Deus: Senhor, se isso não te agrada, tira-me de mim. Porque se você não abrir mão do desejo do seu coração, do seu pensamento, da vaidade, Deus não vai tirar. A salvação não é por força de Deus, por força minha. A salvação foi dada por Cristo. Permanecer salvo e purificado depende de mim, porque Deus está na minha frente. Cristo está na minha frente. O Espírito Santo está comigo e está com você. Pergunta para o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, se ele senta com você ou comigo para ouvir, para me dar razão quando eu falo mentira contra alguém. Quando eu estou minto para me sair de uma posição incômoda que eu entrei. Ou será que o Espírito Santo me aconselha a santificar? Será que o Espírito Santo entrará comigo numa rodinha de esclarecedores
para sentar comigo e ouvir as palavras que eu falo dos meus lábios para esses homens, para esses amigos? Ou será que o Espírito Santo me puxa para trás dizendo, vem aqui, entra por este caminho? Meus amados, sair e aceitar Jesus é uma coisa. Atravessar o Mar Vermelho é a mesma coisa, porque é Jesus quem atravessa a gente. Agora, atravessar o Rio Jordão é você. O homem, quando vai morrer, é o último obstáculo que ele tem aqui na terra. O Rio Jordão é o último obstáculo que ele tem para atravessar. Por isso, muitos homens, muitas mulheres, sofrem muito tempo no leito de hospital, com dores, com angústia, porque ele está no deserto 30, 40, 50 anos, mas está murmurando como a nação de Israel. Para atravessar o Rio Jordão, precisa ter purificado, santificado. Tem que ter um contato com Deus. Quantos pastores já desceram a sepultura como se fosse um macumbeiro? Porque a carne pecou durante o tempo que ele esteve no deserto, ensinando como Balaão. E Deus, para não lançar a alma dele nas garras de Satanás, colocou-lhe no cadinho. Quantas irmãs usadas por Deus em profecias, em visões, revelações, e para passar o Rio Jordão, passa num crivo de sofrimento, porque muitas almas matadas eram egoístas. Quantas colocavam obstáculos adiante daqueles que era fraco, que ia buscar bênção. Todos estão no deserto. Uns para entrar, atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra prometida, como os filhos. Outros estão no deserto para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida como guerreiro. Outros estão no deserto para entrar na terra prometida, atravessar o Rio Jordão como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus. O primeiro que tem que entrar, pisar os pés no Rio Jordão, foi o sacerdote. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, nos últimos dias a igreja está ficando cada dia mais difícil de compreender o que Deus quer fazer na igreja, porque os senhores, pastores, pregadores, cantores, são muitos exaltados. Não parece que os senhores estão no deserto. Não. São líderes, como foi aquele líder que lançou o povo de Israel para apedrejar a Josué e a Calebe, porque eles falaram bem da terra. São líderes que estão no deserto para ser consumido no deserto, como foi aqueles que morreram e os filhos dele entraram. Quantos crentes, 40, 50 anos de crente que está no deserto, que são murmuradores, são donos de igreja, parece que comprou as almas do povo. Meus amados irmãos e irmãs, eu vos peço, hoje, seja humilde
e volte-se para Cristo, para que Ele, pela grande misericórdia, livre da perdição, da morte no deserto, todo mal, tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Você pode falar, mas isso não tem importância. Se Deus não aceitar, é pecado. Mas é coisinha pouca. Pergunta para Deus se Ele aceita viver assim. Porque Deus não aceita a minha maneira de viver de qualquer jeito. Os irmãos podem eu não entender. Eu nunca amei ninguém. Nunca tive apego com homem nem com mulher. A vida de cada um dependia deles. Se quiser morrer, morra. Eu não ia perder tempo com as vidas das pessoas. Mas hoje, quando o Senhor me tirou do Egito, me atravessou comigo no Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho para me passar, me colocou no deserto e foi trabalhando comigo na oração, no jejum, nas consagrações, nos montes, fazendo a sua obra. Ele foi tirando e foi colocando no meu coração o amor. E isso é o que mais dói ser crente, porque amar dói. Você ama o traiçoeiro, ama o mentiroso, ama o adúltero, ama a prostituta, ama o afeminado, o macumbeiro, o assassino. Só não concorda, não vive o que ele vive. Ama com os falsos crentes. Esse que nós amamos mais. Conhecendo a palavra, nós oramos e clamamos para que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia desse irmão, dessa irmã, desse pastor, dessa pastora, porque é exaltado, é imponente, mente no altar, mente na igreja, coloca Deus diante de algo que Deus não falou, coisa que Deus não determinou, brinca no altar com palavras lisonjeiras, dá vida a quem ele quer e mata quem quer. E esse pastor, esse pregador, esse irmão, essa missionária, essa mulher, esse homem, está no deserto junto conosco, dependendo de santificar a vida, para não morrer no deserto, para atravessar o Rio Jordão. Uma coisa que a igreja tem que ter certeza: oba-oba não leva para o céu. Oba-oba não atravessa o Rio Jordão. Oba deixa no deserto. Atravessar o Rio Jordão é com lágrima, é com clamor, é com oração, é com jejum, é com perca neste deserto, perca de saúde, perca de sono, perca de bens, perca de amigos, de família. Meus amados, aqueles que atravessaram o Rio Jordão, eles sabem o que é perder pai e mãe.
que eles queriam que atravessasse o Rio Jordão com eles. Mas a Bíblia disse que o filho não morrerá pelo pecado do pai, e nem o pai morreria pelo pecado do filho, mas cada um morreria pelo seu próprio pecado. O filho atravessou o Rio Jordão. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós estamos no deserto. Queremos atravessar o Rio Jordão. A Bíblia disse para pregar, para ensinar o filho no caminho que deve andar. Não diz que é para fazer o filho obedecer o caminho. É para ensinar. Se você ensinou seu filho o caminho que deve andar para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, se ele não quis obedecer o ensinamento do pai ou da mãe, ele vai morrer nesse deserto. Mas você está livre do sangue dele, porque você ensinou. Pai e mães, crentes, pastores e obreiros, o filho não leva o pai para o céu e nem para o inferno. Cada um vai para um desses dois lugares segundo as suas escolhas. Quer morrer no deserto? Abraça com seu filho que vive em pecado. Vai morrer com ele no deserto. Quer atravessar o Rio Jordão? Solta das mãos do filho ou da filha que está em pecado. Porque ela escolheu morrer no deserto. Jovem, filhos, filhas, se os seus pais murmuraram no deserto, falaram contra Deus, e você teve aberta a sua mente, o seu coração para Deus, não abraça o seu pai, porque a Bíblia diz que para obedecer os pais, não é o filho, não é para ensinar os pais devem ensinar os filhos. Se o seu pai murmurou no deserto, ignorou a terra prometida que está prometida por Deus, a nova Jerusalém, se você tem o desejo de entrar, larga das mãos do pai ou da mãe. Ore por eles. Orem pelas almas deles. E busque ao Senhor enquanto se pode achar. Minha irmã, meu irmão, você quer ter o contato com a pessoa bendita do Espírito Santo? Despe-se da sua vaidade, das suas razões, do seu eu, do seu conhecer, da posição que você tem. Faça como Jesus. Lava os pés dos seus discípulos. Abraça esse irmão e essa irmã. Ore por eles e peça oração. O grande apóstolo São Paulo orava pelas pessoas, mas ele pediu: ore por mim. Nós dependemos da oração um do outro. Se você está enfermo no deserto, não tinha médico, Deus é o médico. Se você está enfermo, Jesus Cristo vai curar, se você crer. Hoje é o dia da vitória. Atravessar o Mar Vermelho é fácil. Agora, atravessar o Rio Jordão depende de muita vida com Deus, de oração, de humilhação, reconhecimento dos nossos pecados. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe o pastor e o obreiro.
Deus, ora pela minha família, orarei um pelos outros, pela saúde. Tenha um ótimo dia cada um. Se você está enfermo, estarei orando e o Espírito Santo vai visitar o seu coração. Querido Deus e bondoso Pai, visita, Senhor, o que tem hospitalizado. Pela tua infinita bondade, Pai. O Senhor é poderoso, Pai, para curar de qualquer tipo de enfermidade. Para ti não há nada impossível, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita o coração daquele que está no deserto, para que ao atravessar o Rio Jordão entre na terra prometida. Deus cura o canceroso, o etético, o lunático, aquele que no coração, nos rins, paralisia, na mente, tudo seja curado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo encha os corações. Que Deus abençoe meus irmãos e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e as irmãs. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos.